Como é bom estar aqui mais uma vez com vocês, meus irmãos. Sempre motivo de grande alegria participar desse momento tão especial da nossa igreja, que tem trazido a palavra de Deus logo pela manhã e conquistado muitas vidas para o Senhor Jesus. A gente tem visto esse processo de evangelização tão forte que se consolidou na nossa igreja e eu fico muito feliz que nós possamos estar usando essa ferramenta que Deus nos permitiu, que é a internet, para pulverizar a palavra por todos os cantos da terra. E como o nosso irmão já falou aqui, por favor, compartilhe essa live. Eu creio que vai ser motivo de bênção na vida das pessoas e vai poder transformar não só o dia, não só amanhã, mas a vida de muitos outros. E às vezes a palavra não fala com você naquele momento, mas em algum momento o Espírito Santo de Deus vai trazer isso à tona no coração e vai ser de grande ajuda e valia para os ensinamentos sobre as nossas vidas, né? E nós estamos estudando Levíticos, e que livro difícil que é Levíticos, né? Um livro cheio de regras, um livro cheio de rituais, de significado e de muita cautela na sua interpretação e na sua visão real também, porque a Bíblia ela não é interpretativa, ela é a nossa realidade. O que a gente tem que fazer é buscar o contexto histórico em que vivia o povo de Deus naquela época e transferir a nossa visão para os nossos dias de hoje e entender o que Deus quis falar com a gente, porque Deus é onipresente, ele é onisciente, ele não é passado e futuro, Deus é. Então, o tempo todo para ele é o presente. Então, tudo que ele faz é pensando no agora, no presente, no todo. Então, não existe antigo ensinamento e novo ensinamento. Apenas existe o ensinamento da palavra de Deus. Mas Levíticos fala para um povo daquela época, numa linguagem daquele momento, para que o povo pudesse entender e também para que o povo pudesse proceder da maneira correta. Vendo aqui, vamos estudar hoje o 15 e o 16, e depois eu peço que você leia todo ele e com o coração e a mente aberta para ouvir toda a palavra de Deus, porque além dos trechos que a gente traz aqui, é importante que você leia e o Espírito Santo fale ao seu coração. E o capítulo 15 ele vem falando de uma coisa muito polêmica, que é a impureza do corpo do homem, né? São as vezes que o homem e a mulher não são permitidos estar entre os outros, ou entrar no templo, ou se fazer presente no meio do arraial. E eles são retirados, separados, se tiver algum sintoma daquele. E aí eu quero que você pense comigo no tempo da Covid, no tempo da pandemia, como se fosse mais ou menos assim, um tempo onde você não tinha certeza de como agir com aquele vírus, com aquela infecção, com tudo aquilo que estava acontecendo. E aqui o Senhor fala claramente dos pontos de atenção para a nossa saúde, dos pontos onde nós precisaríamos estar atentos nos sinais do nosso corpo que foi criado por Ele, para que isso não contaminasse. E aí, quando eu falo no sentido real da palavra de contaminação, é para que aquele povo que estava numa situação que não era precária, mas que não tinha tantos recursos, pudesse se manter saudável, diferente de outros povos. Por isso, o povo de Deus era tão próspero, não só da prosperidade espiritual, financeira, mas também física, porque o Senhor passou ali todas as instruções para um cuidado sobre a sua saúde do corpo. E isso está lá em Levíticos 15 e ele é muito claro sobre isso. Depois você dá uma lida e vê exatamente quais são esses sinais de impurezas. E se critica muito da época que fala na Bíblia, e que somos todos adultos, crentes e compreendemos a palavra, da época do ciclo da mulher, que ela era impura. E as pessoas falam, nossa, mas né, quem não tem um entendimento da palavra, como assim? Não é um período da mulher tão importante, que a mulher é justamente tão importante, que a mulher fica mais sensível, a sua imunidade está mais baixa, ela sente dores diferentes, outras têm enxaqueca, algumas têm cólicas, e isso debilita. E aí o cuidado de Deus em resguardar a gente nesse tempo em que pudéssemos ficar isoladas naquela época. Talvez a linguagem seja um pouco dura, mas era como o povo compreendia naqueles dias. E hoje a gente tem uma compreensão maior de fala, uma compreensão maior de comunicação e entendimento.
mas naquele tempo era a comunicação que se tinha. Então o Senhor adequou ao seu povo aquela comunicação. Então quando Deus fala que é para você ficar atento a essas impurezas, é realmente pensando na saúde do seu povo. E trazendo para uma interpretação espiritual, a gente vê aqui em Levíticos 15:31, que o Senhor fala disso, as impurezas do pecado, que elas afetam todas as áreas da nossa vida. As impurezas espirituais, o pecado que contamina o corpo, a mente, o coração, os relacionamentos. E quem é que purifica esses pecados? Cristo. Em Levíticos 16, a gente vai falar de uma outra expiação. Primeiro, nós falamos dessa impureza, do que contamina, do que suja, do que nos mantém separados do Senhor, separados do povo de Deus, porque você ficava também isolado, não podia frequentar o templo e nem estar entre o povo nas suas comemorações. Então, em Levíticos 16, vai passar a parte da expiação dos pecados, como lhe era feito. E ali passa um descrever completo de como era feita essa cerimônia, para que a gente consiga ter a visão do ritual, do passo a passo que era necessário. E temos todas as sugestões simbólicas do cordeiro, do bode, da pomba, de todos os animais, dos cereais que eram ofertados ali para a expiação dos pecados, para a purificação do sacerdote naquele momento. Então, são rituais necessários porque nós, como homens frágeis, pequenos, de pouca sabedoria, precisamos de uma visão de algo para termos a compreensão do quanto aquilo é necessário e importante e sacrificial para que a nossa vida seja renovada. E esse versículo fala ali no capítulo 16, os versículos 10, 15 e 16 mostram toda essa necessidade que a gente tem dessa substituição dos nossos pecados, porque nós somos muito de Tomé, nós precisamos ver para crer. E nós precisamos ver a expiação do pecado sendo feita para que possamos consolidar aquilo na nossa mente. Isso hoje, trazendo para os nossos dias de hoje, esses estudos de neurociência estão muito abertos aí, e muitas pessoas entusiastas, inclusive eu sou uma delas, que o nosso cérebro às vezes precisa de imagens para ter uma compreensão daquilo. Há pessoas que compreendem apenas pela leitura, apenas pela ideia de algo, mas existem pessoas que necessitam da visão daquilo. Então o Senhor, ele é muito didático na questão de descrição, da dissertação dos rituais. E ele pensando nessa dissertação, quando nós vamos falar da expiação verdadeira e eterna para das nossas vidas, que foi Cristo Jesus na cruz. A expiação dos nossos pecados eternamente, onde não foi mais necessário fazer sacrifícios vivos. Então, quando você lê ali, e isso aconteceu comigo, e eu acredito que vai acontecer com você, todo aquele detalhamento do sacrifício, do corte, do momento, para não falar uma palavra mais forte, mas do momento sacrificial do animal, e você fazer um exercício de imaginar aquela cena, como aquele altar ficava, e aquele altar representa as nossas vidas, como ele ficava coberto pelo sangue. E em meio a tudo aquilo, você deve imaginar que o cheiro do sacrifício, a visão do sacrifício pode ser aterrorizante aos nossos olhos. Ela pode ser má, ela pode ser dolorida. E esse foi o sacrifício que Cristo fez por você na cruz. Então, quando Levíticos fala detalhadamente desse ato sacrificial, ele quer que o povo já tenha em mente o que irá apontar para Cristo no futuro. E para que nós hoje saibamos o quanto foi pesado, dolorido, e me faltam palavras para dizer esse sacrifício de Cristo. Então, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, nós vemos esse sacrifício, essa troca. E aí nós temos certeza que Jesus abre o caminho para nós. Porque tem um pedaço que fala, um versículo que fala dos dois bodes, um é sacrificado e o outro é enviado para o deserto.
para que se abra o caminho da purificação. E Cristo percorreu cada uma dessas. Ele foi o sacrificial e o enviado. Ele passou o tempo no deserto e ele foi crucificado. Ele verteu sangue real das suas veias para nossa salvação, para que nós fôssemos limpos do pecado, porque nós não temos condições nenhuma de ser esse sacrifício, de ofertar em sacrifício, de queimar no altar este sacrifício que foi feito por nós. Então, ontem, inclusive, eu fiz um stories e depois eu me peguei pensando que ele era bem polêmico, que hoje nós temos a teoria do merecimento, da permissão. Ah, você não se permite ser feliz, você não se permite ser próspero, você precisa se dar permissão. Veja, meus irmãos, como eu falei lá, eu não quero aqui quebrar nenhuma teoria de grandes psicólogos, até porque eu não tenho experiência nessa área. Mas a leitura da Bíblia, o conhecimento das Escrituras que eu tenho, que é pouco e é pequeno, me diz que eu realmente não mereço nada. Que tudo que eu tenho é favor e graça de Deus. Então, antes de buscar o meu merecimento, eu preciso viver em gratidão. Porque o que há que eu mereça nesse mundo que Cristo não me deu, sem eu ter capacidade? Nós falamos aqui dos talentos, né? Que o seu talento precisa ser ativado e através dele o seu merecimento, o seu reconhecimento, até o seu talento foi ele quem te deu. Até a capacidade de respirar foi ele quem te deu. Ah, Nina, mas tem muita gente no mundo que prospera, tem muita gente que é rica, tem muita gente que tem abundância e não conhece as escrituras. Mas a prosperidade deles, a salvação deles, não é eterna. A eternidade e a prosperidade eterna vem de Cristo. Vem da sua palavra, vem do seu sacrifício. Então, distante da palavra de Deus, não há merecimento, não há prosperidade e não há salvação. Nós precisamos compreender que hoje há muitas verdades querendo ser aplicadas nas nossas vidas. E há uma outra fala que é muito usada, que é você tem muitas crenças limitantes. Só que os mesmos que falam que nós temos crenças limitantes colocam em nós novas crenças. Então, entre as crenças limitantes que eles acreditam que eu tenho, que vem da palavra de Deus, eu prefiro me limitar na minha ignorância e ascender para a sabedoria infinita do Senhor. E mais uma vez, nós temos aqui muitos psicólogos na nossa igreja. Eu não estou contestando nenhuma teoria, nenhum estudo, nenhuma forma da neurociência de agir com a vida das pessoas, mas que nós possamos compreender que na palavra de Deus é diferente do mundo. A palavra de Deus, e nós sabemos lá que coisas loucas parecerão para o mundo. Nós andaremos sempre na contramão do mundo. Se você não é atacado, se você não é questionado, e você é aquela pessoa que todo mundo fala, ah, mas ele é um cara, um homem, uma mulher super legal, ele sempre é de boa, ele é de paz. Então você não está fazendo o seu trabalho de cristão da maneira correta. Porque o cristão incomoda, o cristão atrapalha e ele causa, acima de tudo, desconforto. Nós cristãos somos desconfortáveis para o mundo. Sabe a zona de conforto? É isso. Para nós cristãos sermos confortáveis para as outras pessoas, é porque nós não estamos exercendo o nosso id, pregai o evangelho, falai da palavra. E vou te falar uma coisa, sendo cristão verdadeiro, estudando a palavra, estando em oração, jejuando, mesmo que você esteja calado, você vai incomodar. Você vai trazer esse desconforto para as pessoas. Voltando aqui para Levíticos, saber que nós temos a expiação completa de Deus através de Cristo de Jesus, levando-nos à salvação e compreendendo que o Senhor preza hoje pela nossa saúde física, espiritual e mental, não há divisão na sua vida e na minha sobre aquilo que nós colocamos diante de Deus.
E cada dia mais as perseguições, as ideias boas do mundo estarão sobre nós. E nós teremos acesso, porque a internet está aqui, nos dando esse acesso. E muitos virão com certeza de fala, se respaldando, inclusive, na Bíblia, com versículos tirados do contexto. E é por isso que, meu irmão, eu falo aqui, vá lá. Nós estamos falando aqui de 15 e 16 de Levíticos, mas vá lá e leia, porque o Espírito Santo de Deus vai falar contigo sobre aquilo. Ele vai revelar em você o que é este pecado que você ainda não colocou diante do altar do Senhor. O que é aquilo que o mundo diz que é normal e que é bom e que é agradável e que você merece, que não é merecimento seu e que o Senhor sabe no fundo. Qual é aquele pensamento que você tem e que desagrada ao Senhor? Por muitas vezes a gente senta para orar ou ajoelha para orar e faz aquela oração linda e bonita e maravilhosa e esquece que o Senhor sonda o nosso coração. Ele sabe que nós não queremos estar ali. Ele sabe que nós estamos com sono. Ele sabe que nós estamos cumprindo um protocolo. Ele sabe que aquelas palavras bonitas são só para tentar enganá-lo. E o Senhor não é enganável. Ele vai saber o que exatamente está no seu coração. Então, se eu posso falar uma coisa para vocês de experiência própria, coloque-se diante do Senhor na sua verdade. Deixe que os seus pensamentos fluam diante dele e fale das suas dores reais. Senhor, hoje eu não acredito que o Senhor fez isso comigo. Como é que o Senhor permitiu isso, Senhor? Por que que eu estou doente? Por que que eu estou sem trabalho, Senhor? Por que que o Senhor está fazendo isso comigo? Faça isso. Ele vai te responder no amor dele. Muitas vezes a gente fica se policiando, nós ficamos silenciando, nos censurando a falar com o Senhor, sendo que Ele sabe o que está no teu coração. Você está enganando apenas a si mesmo. Você está enganando apenas o seu cérebro, que o Senhor não entende o seu coração. Pense com o racional. Se a palavra de Deus diz que Ele conhece seu coração, de que adianta você ficar repetindo vãs orações e palavras que Ele sabe que não provém do seu coração? Fale a verdade. A partir do momento que você falar a verdade, ele vai falar contigo. Ah, Deus nunca falou comigo, Nina. Eu acho que são vozes da minha cabeça. Claro, são vozes da sua cabeça, porque você não fala a verdade com ele. Se você falar a verdade do teu coração, que eu sei que não é bonita, porque às vezes tem verdades do nosso coração que a gente esconde da gente mesmo, aí ele vai falar contigo. Aí ele vai falar com você sobre isso. Se dispa. Entregue-se ao Senhor. Aceite o sacrifício que ele fez por você. Lembrando desse altar cheio de sangue, lembrando da sua vida e do que Jesus é para você. A verdade, o caminho e a salvação. Que Deus abençoe hoje vocês e eu espero que essa palavra tenha contribuído para que o coração de vocês esteja atento às mentiras desse mundo e os enganos, às falsas verdades e às coisas boas que o mundo nos oferece de compreensão que não vem do alto. Amém?